Coucou, bonsoir mes loves, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien, soyons connectés. Minha família de todos os dias, ficam conectados. Quero conversar convosco esta noite, por favor, fiquem conectados, urgente. Urgente mesmo, não passo nos dias de semana, por causa do tempo, por causa do trabalho. Nesse momento mesmo é urgente. Temos que conversar urgente. Para aqueles que já dormiram, amanhã quando vocês encontrarem este vídeo, partilhem este vídeo lá. Hoje já estava para ir dormir, de repente me mandaram 2 vídeos, então é mesmo muito, muito urgente para o povo africano e para o povo angolano, tá? Mesmo urgente, urgente. Tá mesmo urgente. Povo africano, vocês têm, para aqueles que fazem os vídeos, têm que sair. Vocês têm que sair para falar. Nós não podemos dormir mais essa vez. Tem que sair. Donc, desculpa só o povo angolano. Vou só dar a ideia aqui no povo francês que falam francês. Mes frères qui parlent la langue française. Pour ceux qui passent dans les réseaux sociaux, s'il vous plaît, soyons nombreux. Soyons vraiment beaucoup à nous mobiliser sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Vou vous mostrar os vídeos. Je vais vous montrer la vidéo là. Excusez-moi, je suis en train de bricoler là. Je fais une vidéo pour dire non à la vaccination du peuple africain, non à la vaccination du peuple africain, non à la vaccination du peuple africain. Voilà. Attention, danger de mort, attention, danger de mort, attention, danger voilà de le mort. danger. Comme vous le savez tous, il existe maintenant des vaccins pour vacciner tous les Africains, mais il n'y en a pas pour les Occidentaux. Ceci donne à vraiment réfléchir. Donc j'invite vraiment tous mes frères et sœurs africains à ne jamais accepter aucune vaccination, ni de l'OMS, ni d'aucun organisme que ce soit. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans et vous ne savez pas quelle maladie ils peuvent vous inoculer. Donc vous avez toutes les plantes aromatiques et pour vous soigner, toutes les alternatives sont bonnes pour vous soigner. Et je voudrais rajouter qu'il y a beaucoup d'informations au sujet du coronavirus et des remèdes naturels que vous pouvez utiliser pour vous soigner si vous êtes contaminé et si vous êtes malade. En regardant sur YouTube, c'est le United Rainbow Channel qui est présenté par Asset Neter Isiozire et vous trouverez les dernières vidéos qui parlent du coronavirus et qui parlent des remèdes. Je vous mettrai les liens en bas de cette vidéo. Bon courage à tous et surtout, gardez bien en tête qu'il ne faut absolument pas vous faire vacciner car c'est vraiment pas des remèdes, c'est du poison. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très bon courage, un très bon courage et tenez bon et cultivez la joie et tout ira très bien. Absana. Voilà la vidéo là. Est-ce que vous n'êtes pas choqués? Vous n'êtes pas choqués? Vous n'êtes pas choqués? Vous n'êtes pas choqués? Moi, je viens du boulot, on m'a envoyé cette vidéo-là. J'ai dit non, non, nous devons être beaucoup à nous mobiliser sur les réseaux sociaux. Pauvres Africains, excusez-moi, je vais parler en portugais. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont connectés aussi, partageons, s'il vous plaît. Para aqueles que falam português, partilham este vídeo. Não está normal, não está normal, não está normal, por favor. Por favor, não está normal. Oh, África, quando eu passei daquela vez para dizer que esta doença do coronavírus não é uma doença só normal, é uma doença política. Tá aí a política desta doença da coronavírus. Hoje não estou mesmo, olha, vesti mesmo só assim, porque pá, já está noite, já estava para ir dormir, tinha que fazer um jeito mesmo para passar, porque é mesmo urgente. Porque é mesmo urgente, tinha que improvisar, porque é urgente. Esta doença é uma doença política. Eu quando passei a primeira vez, vocês vejam que não, as pessoas não estudam, as pessoas não sabem, não conhecem. Antes de nós passar nas redes sociais, nós procuramos o que está a se passar. Esta doença é uma doença política, não é uma doença só. Olha mais uma vez que esta doença criaram para os africanos. Olha mais uma vez que essa doença da coronavírus criaram para os africanos.
querem mais matar os africanos. Já nos meteram a sida, já nos meteram a doença da ébola, tiraram-nos macacos, aquela doença nos animais para meterem na África. Não tem tratamento para a doença da ébola. Agora, o coronavírus, nós aqui na Europa, aqui na França, nós estamos a procurar o tratamento para esta doença da coronavírus, não tem. Eles estimam que não estão a conseguir o tratamento, para esta doença coronavírus. Mas por magia, nos mandam ficar em casa semanas e semanas, mas por magia conseguiram o tratamento da coronavírus. E esse tratamento é para ir na África. Vão começar nos africanos. É o tratamento que eles descobriram para o coronavírus. Por que eles próprios, os europeus, estão à procura do tratamento da coronavírus? Por que eles não começam aqui na Europa a dar a vacinação aqui na Europa, que mandar lá na África? Povo africano, fiquem atentos. Povo africano, não vamos deixar mais que nos mandem mais doença lá na África. Daquela vez eu disse que essa doença é política. Vai agora que essa doença vai ser agora uma doença para os africanos. A coronavírus vai ser agora uma doença para os africanos. Não vai ser uma doença para os europeus. Nós sofremos aí com paludismo. Sofremos com a ébola. Vocês viram os europeus a nos procurarem tratamento para o paludismo. Vocês viram os europeus nos procurarem tratamento para o paludismo? Então, a procurar tratamento para a coronavírus, para ir na África. Nós temos as nossas medicações tradicionais. Temos as nossas folhas para esse coronavírus. Nós podemos procurar solução, porque o paludismo lutamos com ele. Os europeus nunca mandaram vacinas lá para nos ajudarem contra o paludismo. Nós temos as nossas folhas. Nós podemos combater esse coronavírus porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A África conhece Jesus em face, nas orações. Já temos tanta doença e o Deus, Jesus, nunca nos abandonou. Estamos a lutar com as doenças que os europeus meteram lá na África. Então, eles próprios europeus estão a procurar do tratamento da coronavírus. Para eles próprios não conseguiram o tratamento da coronavírus, então conseguiram para os africanos. E para eles, então, a solução está onde? Para eles a solução está onde? Não tem solução para eles. África, ninguém aceita essa vacina contra o coronavírus. É um veneno. Olha, estou a falar séria. Eu cheguei do trabalho. Mas esse povo, essa gente abusa mesmo com os africanos. Abusam com os africanos. Olha, eu entrei agora. Com essa doença, eu passo todo dia a trabalhar. Porque eu trabalho para se ocupar dos velhos. Nós, estrangeiros, nós africanas, principalmente como aqui chama a maison de retraite, tá mais nós africanas. Nós é que estamos a enfrentar esta doença aqui. As nossas vidas estão em risco aqui na Europa, porque nós estamos a trabalhar. Nós não paramos. Estamos a trabalhar e somos muitos africanos e muitas africanas a trabalhar. Eu entrei agora. Eu trabalho nisso. Trabalho na maison de retraite. Entrei só agora. Mas eu vi este vídeo, eu disse, está urgente. Nós sofremos para ele aqui. Trabalhamos, ganhamos sim o nosso salário, mas trabalhamos duro. Por que esse ódio? Para os africanos? Por que os europeus? Por que esta gente detesta os africanos? Já nos meteram a ébola, nos meteram a sida. Por que este povo detesta a nossa cor? Por quê? O que a nossa cor fez? O que a nossa cor fez? Povo africano, não aceitam esta vacinação contra o ébola. Para vocês, minhas irmãs, mes sœurs, sous Paris, vous passez dans les réseaux sociaux, mobilisez-vous.
partagez, mobilisez-vous, soyons connectés. Nous allons dire non. Nous n'allons pas accepter des vaccins contre le coronavirus chez nous en Afrique. Nous refusons ça. Nous allons refuser, s'il vous plaît. Nous allons refuser. Porque isso é uma doença estratégica. Isto é uma doença estratégica. Nós sofremos aqui. Tem tantas africanas a sofrer nas maisons de retraite. Nós é que estamos aí trabalhar. Nós é que estamos... On va torcher le cul des gens. Hein? On va torcher le cul des gens. Je suis désolée. Mais encore, ils veulent encore balancer le coronavirus chez nous en Afrique. Non. Non. Africanos, levantam. Povo angolano, por favor, levantem e partilhem este vídeo. Temos que dizer no nosso presidente, para não aceitar esta vacina contra o coronavírus. Nosso presidente da República, João Lourenço, não aceita essa vacinação contra o coronavírus. Nós vamos negar esta vacinação contra o coronavírus. Olha que é uma doença estratégica. Uma doença que eles criaram. Não, ficam em casa. Não, tanta política. Não encontraram medicamento, não encontraram isso. Nós não precisamos dos medicamentos deles. Nós não precisamos das injeções deles para o coronavírus. No Congo tem folha. No Congo tem folha desses medicamentos, desse medicamento que eles querem dar nas pessoas que disseram que não encontraram para o coronavírus. No Congo tem. Essas folhas que chamam Congo Bololo. Existe lá no Congo. São nossas folhas africanas. Nós em Angola temos. Na África tem. Por que os europeus querem procurar tratamento para nós? Povo, África, mama África, abra as vistas, nossa governação lá na África, os nossos presidentes. Não, vocês não podem começar a aceitar coisas à toa, por favor. Ajudem a África. Vamos nos mobilizar, vamos pedir, por favor, vamos pedir socorro. Nossa governação toda africana, levantem, não recebem essa vacinação contra o coronavírus. Não podemos aceitar, não recebem essa vacinação. Povo, neguem. Povo angolano, neguem lá em Angola. Congo, todo mundo neguem lá no Congo. Não aceitam essa vacinação. Nós é que estamos a ver esta doença. Nós que trabalhamos, que estamos nos meios dos hospitais, estamos a ver como é que essa doença é uma doença muito perigosa. E eles querem meter esta doença na estratégia. Querem passar agora nas injeções para contaminar os africanos, como o paludismo, como a SIDA, como o ébola. Oh, mama África, o que os africanos fizeram? O que os africanos fizeram? Por que esta toda raiva para os africanos? O que os africanos fizeram? O que os africanos fizeram? Os europeus, por que estão a fazer isto, meu Deus? Escutaram o vídeo? Aquele vídeo que vocês escutaram está em francês. Se vocês têm nas vossas amizades pessoas que falam francês, pedem para vos traduzir o que essa senhora disse. Eu não meti em português porque em Portugal ainda não nos mandaram vídeo em português, por isso é que eu meti em francês. Pode ser que eles vão fazer amanhã, então vai vir outros vídeos em português que aquele que tem um bom coração vai se mobilizar também para os africanos para pedirem para não serem vacinados. De momento ainda os portugueses não falaram, mas meti em francês porque nós falamos francês aqui, entendemos o francês, então é urgente, povo africano, é muito urgente mesmo, muito urgente. Não aceitem esta vacinação contra o coronavírus na África. Eles aqui que estão a morrer. Meu Deus, não desejamos mortes para ninguém, mas aqui a morte está massiva, meu Deus. Então por que eles não encontraram a vacinação para eles mesmos? Estão a procurar para nós. Nós pedimos, é verdade, nós pedimos. Nós não pedimos as vacinações dele. É porque, olha como a doença mais criada para os africanos. Olha, povo africano, quando eu passei daquela vez para vos dizer que essa doença é política, vocês estavam a dizer o quê? Que é uma epidemia que veio, que não todo mundo tem. Viram? Por que não conseguiram tratamento para eles aqui? O tratamento vai começar na África.
O tratamento vai começar na África, porque nós africanos somos animais, temos que morrer porque somos animais. Oh Deus, Deus faça justiça neste mundo. Que Deus, Jesus, faça justiça. Vamos rezar para a nossa África. Vamos rezar para a nossa África, povo africano. Angolanos, vamos rezar para Angola. África, vamos rezar para a África. Não podemos deixar a África sofrer assim sozinho. Antes não existia redes sociais, mas agora existe. Povos das redes sociais, levantem. Vamos fazer mexer o mundo. Se vamos morrer por causa da nossa África. Mas nós não podemos. Nelson Mandela morreu por causa de nós. Hein? O Nelson Mandela envelheceu na cadeia por causa dessa pele dele. O Nelson Mandela envelheceu na cadeia. E nós que somos muito nas redes sociais, essa vacina vai mesmo. Vai mesmo na África. Vai mesmo na África. Essa vacina vamos aceitar mesmo que vai na África. Por que nós não vamos nos mobilizar, africano? Há quem já escutou que essa vacina saiu. Eu escutei hoje. Porque as minhas amizades que fazem vídeo em francês mandaram-me para mim. Oh, povo! Oh, África! Levantem, por favor. Não podemos aceitar isto. Não vamos aceitar mais essa humilhação. Temos que negar esta humilhação. Temos que negar essa humilhação. Não temos tratamento da ébola. Da SIDA, eles próprios, SIDA é doença dele. Pegaram, nos meteram lá na África. Ébola, tiraram os animais, nos deitaram lá na África. Estamos a sofrer para procurar o tratamento. Estamos a fazer tudo para encontrar o tratamento da ébola. Por que não nos ajudam a procurar o tratamento da ébola? Por que não nos ajudam a procurar o tratamento da ébola? Estão nos procurando o coronavírus. É mais um vírus que eles querem mandar na África para matar os africanos. Por causa dos imigrantes que vêm. Os imigrantes param na Itália. Imigrantes param não sei aonde. É só para diminuir a imigração. Isso tudo, Jesus Cristo. Jesus faz a tua justiça. Não deixa esse povo, papá. Não deixa esse povo mais nos meter uma maldição lá na África. Povo africano, levantem. 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 Levantem, por favor. Levantem. Levantem, por favor. Porque essa nossa pele mesmo detestada. Essa nossa pele mesmo detestada. Por favor, meus irmãos, mobilizem-se. Não vamos aceitar. O Nelson Mandela envelheceu na cadeia por causa de nós. Nós agora, nova geração, também não podemos aceitar. Não podemos mais aceitar essa maldição no nosso continente. Por favor, povo. Por favor, mama África. Temos que levantar. A vacina da coronavírus. A vacina da coronavírus, é verdade, meu irmão, é verdade. A vacina da coronavírus, eles próprios estão à procura aqui, dão então solução aqui, porque nós aqui, o presidente da França nos disse, para nós não sair, vão aumentar mais 3 semanas, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui fechados durante 6 semanas. Em casa não tem tratamentos para ele. Estão a procurar solução rápido para a África. África chegou só agora. África chegou só agora. A coronavírus, ainda agora já encontraram tratamento para os africanos rapidamente para vacinar já os africanos. Vocês próprios aqui na Europa estão a procurar tratamento para vocês, para tanta gente que está a morrer aqui, não encontraram, mas estão a procurar para os africanos. Nós africanos temos as nossas folhas tradicionais, sabemos como apertar isso com as nossas folhas tradicionais, estão a nos procurar medicamentos químicos. Está aí nos procurar medicamentos químicos, vacina, para começar, mas nos acabar um por um. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Não. Jesus tem que fazer qualquer coisa. Oh, vê se hoje é fim do mundo, Jesus tem que fazer qualquer coisa. Porque a nossa pele mesmo é detestada. Não aceitam, povo. Não aceitam. Angola não aceita a vacina contra o coronavírus. Negam a vacina contra o coronavírus. Neguem. Nosso presidente da República, João Lourenço. Angola não quer a vacina contra a coronavírus. Negamos a vacinação contra a coronavírus. Nós não queremos vacinação contra a coronavírus. Senhor presidente da República, João Lourenço, esta vacinação vai chegar lá em Angola. Os angolanos negam a vacinação contra a coronavírus. Não queremos. Não queremos. Temos as nossas folhas tradicionais, nós vamos nos tratar com as nossas medicações tradicionais. Então, meu povo, era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Fiquem atentos, muito cuidado e fiquem atentos. África era a mensagem que eu queria passar para vocês essa noite. Fiquem atentos.
Porque nós é que estamos a ver o sofrimento. Estamos a ver o sofrimento, nós. Estamos a ver o sofrimento. Eles próprios não trabalham, nós é que estamos à frente. Se vocês verem o que nós fizemos nas maisons de retraite, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós damos duro. Damos duro. Sim que viemos procurar vida, mas damos duro. Nas maisons de retraite somos nós. Somos nós africanas. Somos nós africanas que estamos a aguentar aquilo. E estamos aí a trabalhar com esta epidemia. Por que que não procuram também dar tratamento para nós que estamos aqui? Nós também estamos a arriscar a nossa vida para ir trabalhar nas maisons de retraite. Estamos a arriscar a nossa vida para ir trabalhar na maison de retraite. Eu comecei quando era 8h30. Só cheguei agora. Porque eu tinha que trabalhar. Não é só por dinheiro, mas porque eu tenho que ajudar as pessoas que estão a morrer, os velhos que estão a morrer. Não sabem onde está a sair essa epidemia. Meu Deus, imagina só uma doença que só está a matar muitos velhos. Essa doença está a matar mais pessoas velhinhas. Está a matar muitos idosos. E agora, por milagre, encontraram o tratamento para os africanos. Quer dizer, que querem acabar com os velhos dele, por causa da economia deles. E depois é para acabar com os africanos, porque como eles estimam que os africanos nascem muito, africano tem muitos filhos, é para acabar com os africanos. Ai, Jesus. Oh, meu Deus, faz qualquer coisa. Então, era a mensagem que eu tinha que passar para vocês essa noite. Olha, cheguei mesmo agora para vos dizer a verdade, por isso eu disse, deixa só já se amarrar um lenço, deixa só já fazer uma coisa, para mim passar esse direito, alertar, desculpa o povo aí, deixa fazer qualquer coisa só mesmo. Cheguei agora. Estamos a sair assim, nós africanos aqui na Europa, na França, estamos a sair, estamos aí combater esse coronavírus. Estamos aí combater, nós é que estamos no meio. Se fosse para vos mostrar, é porque não dá sempre para mostrar imagens, por trabalho não dá, aqui é um crime, não dá. Mas se vocês estivessem conosco para ver como é que nós estamos a trabalhar, nós, estrangeiros, para vocês verem. Vocês não vão acreditar. Nós trabalhamos duro. E a trabalhar mesmo se nós não somos enfermeiras, somos soignantes, a trabalhando, estamos a conseguir a salvar pessoas. E por quê? É que os patrão mesmo, esses nossos chefes, não vejam que nós mesmo africanos estamos nesse trabalho, estamos aí a trabalhar, estamos a lutar também mesmo para esse coronavírus, estamos a fazer tudo também para essa pátria. Não vejam mesmo que tem muitas vezes soinhantes de cor e preta que estão a trabalhar mesmo, a nos dizerem fica em casa, mas nós pretos, não é para dizer só que preto gosta de dinheiro, nós estamos a levantar, nós estamos a levantar de manhã, estamos a levantar para ir trabalhar todos os dias, estamos a sofrer, estamos a trabalhar. Deixamos as nossas famílias de casa para se mobilizar para esse povo, já não é mais por causa do dinheiro, porque o dinheiro, o próprio presidente disse, podemos ficar em casa, vai nos pagar a chômagem parcial, mas nós não estamos lá nessa chômagem parcial, Nós não estamos nessa somagem para você ficar em casa, depois vão te pagar um bocado. Não, nós estamos aí também para ajudar a salvar esse povo, para ajudar a salvar todo mundo, para ajudar a salvar vidas de pessoas. Então, por que quererem matar então os africanos, querem meter doença? É verdade. Vocês não vejam que nós estamos juntos aqui na Europa, trabalhamos juntos, comemos juntos nos restaurantes, saímos juntos, nos pegamos as mãos quando não estamos de repouso, Quando não é dia de trabalhar, minhas colegas, mesmo se vamos partilhar, porque eu também tenho colegas portuguesas, então lá no trabalho sentamos, ficamos a conversar, ficamos a rir. Sexta-feira nos combinamos, vamos comer junto nos restaurantes, somos irmãos, somos só já um povo. Então por que vocês levantem, por favor, mesmo se for no lado das minhas colegas, levantem e fazem vídeo. Fazem vídeos, por favor. Não deixem que essa vacinação vai na África, vai matar africanos. Não precisamos da vacinação contra o coronavírus. Senhor Presidente da República, o angolano não quer vacinação contra o coronavírus. Não queremos, porque é um veneno, é para nos venenar mais de novo. Não queremos mais doença lá em Angola. Por favor, nosso Presidente da República, João Lourenço, o Senhor Presidente da República, escuta, por favor, escuta os teus filhos.
os angolanos não querem vacinação contra o coronavírus. Negamos essa vacinação contra o coronavírus. Minha pátria, minha Angola, mobilizem-se, partilhem esse vídeo. Alertem as pessoas que não estão alertadas. Já arranjaram a vacina para a coronavírus. E esta vacina vai começar na África. Vai começar na África. Minha gente, para aqueles que estavam conectados, por favor, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Estavam conectados, partilham nas vossas amizades. Para aqueles que entram dentro desta página, para meter mensagem negativa de falta de respeito, se você vir dentro desta página meter mensagem de falta de respeito e partilhar, fazer bullying nos teus amigos, eu vou entrar para a sua página. Vou pegar a tua foto e vou fazer meme e vou partilhar. Porque aqui não está se falar de coisa de brincadeira, está se falar de coisas sérias. Para aqueles que não entenderam o que eu falei, eu falo português de angolana, desculpa. Eu já digo sempre que aqui se fala português de angolana, mas temos o nosso sotaque, desculpa, mas tem que passar esse direito. Por favor, partilhem. Por favor, África, fiquem, como dizem nós, fiquem vigiu. Não aceitem vacinação contra o coronavírus. Não aceitem, por favor. Então, vou vos deixar. São meia-noite, vou vos deixar. Muito obrigado mesmo para vocês todos que estavam conectados. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Partilhem essa informação, por favor. Grande beijo. Feliz noite. Donc, à bientôt, mes love. Donc, à bientôt. Merci beaucoup, vraiment, mes love. Partageons la vidéo, même si vous ne comprenez pas le portugais, vous n'avez rien compris, partagez seulement à vos amis qui parlent le portugais. S'il vous plaît, partageons cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Au revoir. Africa Linda.